Estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo, pessoal. Estamos ao vivo? Então tá bom. Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Avelar. Boa tarde, Ayron. Boa tarde a todos aqueles que estão prestigiando aí essa nossa live, né? Vamos agradecendo aí a presença de todo mundo. Desculpe aí por esse pequeno atraso, mas também tem os nossos colegas aí, os nossos companheiros lá da América Latina que também estão entrando. Isso deu um pequeno delay aqui para a gente começar, né? Mas o número de participantes aqui está aumentando. Então, oficialmente, vamos abrir essa nossa live, né? Mais uma vez, agradecendo a todos, esperando que esse bate-papo aí, que é o que realmente vai ser hoje, né? Uma conversa, né? Sobre como oferecer um ambiente, né? Mais seguro e produtivo para as equipes de manutenção, que seja um bate-papo bastante produtivo, né, para todos nós, e a gente gostaria de incentivar aí os participantes a realmente participar, mandando perguntas aqui pelo chat, e a gente vai direcionar aí os nossos convidados, aí, o Marcelo e o Ayron, que são os especialistas aí nesse tema, né? E para quem está chegando agora, ou para quem teve a oportunidade aí pela primeira vez de participar desses nossos eventos, a gente vai fazer só uma breve apresentação, né, tanto do nosso lado aqui, da MJ Tech, como do lado da SIGA, né, para que vocês nos conheçam um pouco melhor, né. Então, MJ Tech é uma empresa de 28 anos no mercado, nosso DNA e o nosso objetivo, né, como negócios é entrega e coleta de informações no campo com tecnologia móvel, e a gente tem uma atuação muito forte para ajudar os nossos clientes a endereçar os seus desafios na parte de automação e digitalização de processo, né? Então, a gente tem um portfólio bastante amplo para poder atender essa necessidade, com equipamentos que vão desde equipamentos não robustos até os equipamentos robustos, passando, inclusive, para os intrinsecamente seguros, né? E uma série de novidades aí que a MJ Tech está trazendo para o Brasil em termos de tecnologias mais novas que a gente vai poder abordar aqui um pouquinho, né? Mas queria convidar, então, o Avelar e o Ayron para poder também fazer uma breve apresentação da SIGA aí, e a gente faz uma introdução ao tema, né? Tá bom? Avelar, pode começar com você? Claro, vamos lá, Chuga. Primeiro aí, obrigado pelo convite, né? Num papel um pouco diferente nessa live, né? A gente tem conduzido algumas lives com os nossos parceiros aqui, mas no papel de mediador, e hoje numa posição diferente, compartilhando um pouco com o pessoal aí, um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, e o que a gente enxerga de tendência também de mercado, que a gente tem acompanhado junto aos nossos parceiros, né? A SIGA, contextualizando aí, é uma empresa de 20 anos de mercado, tem no seu DA aí a inovação, né? A gente já trabalhou no passado aí com viés de consultoria, de implementações de produtos, mas já tem 15 anos aí que a gente vem fortemente atuando em soluções próprias, voltadas para a gestão de ativos, no intuito de trazer mobilidade, segurança, agilidade e confiabilidade para os processos, né? Nos últimos anos, a gente tem expandido essa solução de mobilidade para uma suíte, né, uma gestão de ativos ponta a ponta, passando pelo processo de execução com Mobile IAM, de planejamento, né, com Plan Schedule, indicadores com o nosso Analytics e também com a parte de inventário, né, para ajudar a auxiliar aí na gestão de almoxarifados, nos inventariados, com o Warehouse Inventory. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. Vamos aproveitar, né, essa uma horinha aí para bater papo e compartilhar nossas experiências. Maravilha, obrigado, Avelar. Ayron, você gostaria de complementar alguma coisa, Ayron? Quase não sobrou nada, o Marcelo tem essa mania, ele não deixa nada para a gente complementar, mas tudo bem. Bom, meu nome é Ayron, sou responsável pela área comercial da SIGA aqui no Brasil. As operações comerciais da SIGA aí para novos clientes ficam sob a minha responsabilidade. E complementando aí que a SIGA hoje, além de todo esse portfólio de soluções voltada para manutenção, para operação, gestão de ativos de uma maneira geral, a SIGA hoje vem numa atuação global muito forte e precisa de parceiros consolidados, como é o caso da MGI,
para que a gente consiga crescer junto, tem que ter alguma parceria que nos dê essa sustentabilidade aí para crescermos juntos. Então, agradecer o convite aí, Roberto, pela MGI, para estarmos aqui junto com vocês hoje. Agradecer a toda a equipe de retaguarda aí para fazer acontecer essa live e agradecer em especial a todo mundo que nos está nos assistindo aí, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, com a transmissão aí simultânea do nosso querido Ramon. Tá? É isso aí, vamos lá. Vamos seguindo aí agora. Agora está muito confortável, hein, Marcelo? A gente do lado de cá, sendo perguntado, é muito mais tranquilo. Tá bem legal, né? Então tá bom, gente. Obrigado, Ayron. Obrigado, Marcelo. Bom, meu nome é Roberto Lechuga, eu sou gestor comercial da MGI Tech, e nessa função a gente tem um relacionamento muito próximo aí com a SIGA, a gente acompanha bastante a atuação deles no mercado, temos vários clientes em comum, né, que a gente atende em conjunto, fazendo essa solução aí, né, essa integração de hardware e software, né? Mas, assim, o objetivo hoje aqui é deixar o pessoal bem à vontade para participar dessa live. Vamos fazer uma pequena introdução para a gente entrar efetivamente no tema, né? O que eu gostaria era colocar para vocês e compartilhar um pouco do que nós estamos sentindo dos nossos clientes, né? Dentro do que nós estamos chamando agora de novo normal, né? O que está acontecendo com as empresas, quais são os desafios, né, que elas estão encontrando e vindo até nós, pedindo ajuda para tentar encontrar soluções, né? Eu tô, de uma certa forma, me direcionando aqui ao foco, né, do evento, ou seja, estou falando fundamentalmente de apoio a equipes, né, equipes de campo, e atividades, que eu acho que esse é o grande diferencial, né, que está acontecendo do antes e depois, né? Teve até um economista americano que ele até cunhou um termo bem interessante, né, que ele falou, o mercado vai ser a C e DC, né? Quer dizer, antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? E acho que a gente viu um impacto muito forte disso em atividades que eram essencialmente feitas presencialmente, né? Quer dizer, antes dessa situação todas, e hoje são atividades que, por força da situação, tiveram que vir para o mundo digital, né? Por uma situação que foi imposta, né, pela pandemia, muitas empresas tiveram que resgatar rapidamente dos seus projetos, né, a questão de digitalização de processo, porque eram atividades que, fundamentalmente, não seriam mais possível ser realizadas presencialmente. Dentro desse contexto, o que a gente está discutindo muito é que muitas das atividades que eram presenciais e que passaram para o digital se acomodaram de uma forma muito boa, certo? Conseguiram entregar bastante produtividade, e são atividades que o que a gente está escutando dos clientes é que dificilmente voltam para o mundo presencial. São atividades que devem continuar virtualizada, né? Deve continuar sendo apoiada e executada de uma forma virtual. Então, a gente vê situações de equipes de campo que eram supervisionadas e apoiadas, né, por especialistas, por supervisores, por coordenadores e tal, e esse time, por uma questão de quarentena, teve que ficar restrito, né, sem poder ir ao campo, mas muitas empresas não tiveram essas atividades paradas, né? Muitas empresas tiveram, sim, uma redução, mas continuaram com as suas atividades. Então, a equipe de campo continuava lá, executando suas tarefas, e precisava, então, daquele especialista, ou daquele coordenador, ou daquele técnico que desse aquele apoio que antes era presencialmente de alguma forma. Então, isso fez com que novas tecnologias fossem buscadas. Nessa esteira aí veio muita tecnologia usando devices móveis, né? Ou seja, a gente vê que os devices móveis eles estão entrando cada vez mais nesse time, né? Quer dizer, hoje um time de campo, dificilmente ele consegue entregar produtividade se ele não tiver com uma boa ferramenta de sistema e com um device móvel apoiando essa execução, né? E, mais que isso, vieram a busca por novos devices, né? Como vieram, e está entrando muito forte no Brasil, a questão dos smart glass, né?
e outras tecnologias que vieram nessa esteira para entregar informação em tempo real para aquele profissional na ponta, trazer a informação da ponta para a retaguarda, tá certo? Para que isso gere inteligência, gere apoio tal, e consiga uma execução mais facilmente, né? Então, eu acredito que esse foi talvez uma primeira necessidade que muita empresa buscou, e aí vieram na esteira outras necessidades, né? Nós temos alguns segmentos de empresas que têm produtos de médio e grande porte e que normalmente faz parte do processo de produção, geralmente tem uma etapa lá no final de produção do equipamento, um teste ao vivo, né? Normalmente os clientes iam até o fabricante para assistir um teste do equipamento e se certificar que o equipamento estava, como foi solicitado, funcionando corretamente e tal, para autorizar, então, a entrega do equipamento. Essa foi outra atividade que foi também impactada, né? E hoje muitas dessas indústrias conseguiram jogar essa atividade que era feita presencialmente, tá certo? Numa ferramenta como o Smart Glass, por exemplo, onde você tem um engenheiro ali, um técnico em volta do equipamento, dando um 360 no equipamento, e atrás disso, como nós aqui estamos numa ferramenta colaborativa aqui, você poderia ter dezenas, centenas de pessoas do cliente assistindo isso e aprovando isso virtualmente, né? Aprovando aquela peça e tal, né? Nessas mesmas situações, veio outras empresas que precisavam validar partes e peças dos seus fornecedores, que também eram atividades que eram feitas presencialmente e que, por força dessa situação, teve que vir para o mundo virtual e se encaixou de uma forma muito boa, né? Então, são atividades que o que a gente está compartilhando com vocês, que a gente escuta dos nossos clientes, dificilmente volta para o mundo presencial, porque não houve necessidade, né? O mundo virtual conseguiu entregar essa atividade, né? E a cada dia que passa, a gente está chegando a outros desafios, né, dos nossos clientes, para poder ajudá-los, né, a endereçar com tecnologia, com processos, com digitalização de processos, para que essas atividades possam ser executadas com produtividade, né? Então, acho que essa é a esteira central do nosso bate-papo aqui hoje, né? Quer dizer, dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, como que a gente apoia essas equipes de campo, né? Que tipo de tecnologia a gente pode disponibilizar para eles para garantir essas duas coisas que a gente se propôs a discutir aqui hoje, né? Segurança e produtividade, né? Então, acho que, sim, essa é uma introdução que eu fiz para poder, né, quer dizer, nos pontuar aí no tema e até deixar o pessoal bastante à vontade aí para participar e questionar, mas eu queria também ouvir, por parte aí da SIGA, como é que a SIGA vê esse momento, né, como é que os clientes da SIGA estão compartilhando, né, os desafios do momento atual, e o que provavelmente vocês estão enxergando de tendência, né? Qual que é a tendência de processos, de tecnologia, tal, que por conta da pandemia provavelmente se acelerou, né? Teve que se acelerar, porque eu acho que a ideia de fazer um processo de automação, tal, acho que ela não é nova, né? Acho que as empresas buscam isso já há muito tempo. Eu acho que essa situação toda fez com que esse processo se acelerasse, né? Então, é isso mesmo. Eu acho que a palavra que você colocou aí do acelerador, eu acho que é a palavra-chave, né? Só contextualizando aí, eu hoje sou responsável na SIGA pelo que a gente chama aqui de Customer Success, né? Que é a nossa área de relacionamento com o cliente na América Latina. E dentro de que você colocou desse acelerador, toda crise, né? Isso nós não estamos vivendo de agora, né? Dentro da história da humanidade, toda crise ela foi um acelerador para trazer benefícios para a humanidade de uma forma geral. Não que essa crise seja esperada, que a gente está gostando de vivenciar isso, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que elas geram, tá? Se a gente pegar dentro da base de clientes que a SIGA tem hoje, a gente tem cerca de 50 mil usuários que já faziam uso da mobilidade mesmo antes do processo da pandemia. E o que a gente tem percebido é que benefícios adicionais estão sendo colhidos pelo uso da tecnologia. Então, por exemplo, um ponto importante, mesmo com o uso da mobilidade, existia uma centralização
de uma reunião de planejamento, por exemplo, da manutenção, no início do dia, para fazer a distribuição das ordens. Não a ordem de papel, né, mas o envio, fazer aquele bate-papo, fazer a reunião inicial do dia. Essa reunião continua acontecendo? Sim, mas de forma remota. Por via rádio, via videoconferência, via outras ferramentas que proporcionam isso. O agente papel, ele acabou sendo um grande gerador de contágio hoje, um agente disseminador. Com o uso da mobilidade, da tecnologia, a gente acaba tirando ou minimizando essa possibilidade. E é muito interessante você colocar, Roberto, que, por exemplo, né, com a nossa solução de planejamento e programação, hoje o que a gente tem visto são que os planejadores e os programadores, eles estão tendo toda a visão e gestão das atividades que estão sendo executadas do seu home office. Então é aquilo, eram tecnologias que já existiam, que já estavam disponíveis, que já estavam, né, os nossos clientes já estavam colhendo esses benefícios, e agora a gente viu que estão facilitando ainda mais. Então a gente está agregando valor baseado no momento que a gente está vivendo. Não sei se o Iron corrobora, né, Iron? Quando, no início das soluções, nós estamos vivendo essa dificuldade. Imagina a gente fazer relacionamento com o cliente, fazer proposta, gerar benefícios, sem poder ir na casa do cliente e mostrar para ele quem nós somos, como trabalhamos. Nós tivemos que nos reinventar. E nesse início da pandemia, olha que interessante, né? Chegamos a receber cartas de alguns parceiros informando que a nossa atividade como uma empresa empregadora de solução de gestão de ativo era considerada uma atividade crítica, que nós tínhamos autorização para poder transitar mesmo em cidades que tinham restrição. Porque hoje não tem mais como você viver no modelo antigo. Sim. Se você não tiver a ferramenta de mobilidade operacional, a sua gestão de planejamento sendo disponível, os indicadores gerando informações para tomada de decisão, a gente para. E aí, quando a gente para ver, né, o quão relevante, né, a tecnologia, o hardware, o software, né, são nesse processo, e a gente está na ponta. A gente... Isso que você está falando, Marcelo, vai de encontro com o que a gente falou há 2, 3 semanas atrás, que é o novo posicionamento das áreas de atividade essencial, né? As pessoas não tinham a visão da área de manutenção e operação, eles não percebem o quão são importantes, né? A luz que a gente está aqui agora acesa, se não tiver manutenção, como é que a gente teria luz para fazer essa live aqui, né? A internet, os pessoal todo de manutenção e operação não pararam em momento algum. Você vê o pessoal do escritório, de fato, vai para home office, porque é uma designação para preservar vidas, mas o pessoal que está na linha de frente, no front lá, precisa de uma solução, precisa de equipamento, precisa de toda essa infraestrutura tecnológica para manter o Brasil funcionando. Porque, de fato, a situação de todo mundo ficar em casa é para parte da sociedade. Parte da sociedade que tem que manter e operar vários sistemas essenciais continuaram trabalhando e tem que continuar trabalhando, senão o Brasil para. Até para salvar vidas, a gente precisa ter infraestrutura para que as vias funcionem, para que a energia chegue, para que a água chegue à torneira. Então, a gente tem clientes de todos os setores e esse é o lema. Cara, ficar em casa é para quem pode ficar em casa, porque atividades essenciais não tem jeito. E aí, como é que a gente consegue ajudar essas pessoas e dar segurança, né, Roberto, Marcelo? Trazer tecnologia que consiga dar tranquilidade, segurança e confiança para aquele trabalhador não ter problema de contaminação, contato físico e o distanciamento entre eles. Exatamente. Como consumidores, às vezes a gente não enxerga, né, todos os elos da cadeia, né? Tá certo? Quer dizer, quando você vai a um supermercado se abastecer de um alimento e tal, às vezes você não consegue, né, imaginar tudo o que aconteceu, tá certo? Para que aquele produto estivesse ali, né, naquela prateleira onde você está naquele momento, né? Quer dizer, então, ou seja, tem um relacionamento complexo, né, de todos esses elos da cadeia e aonde entra essa questão, você entendeu? Quer dizer, se nós não temos uma equipe daquele fabricante, daquele produto alimentício, que durante a fabricação aconteceu um problema e não tinha uma tecnologia para que desse uma resposta a tempo, certamente você teria um problema de abastecimento. Você citou a questão de energia elétrica, a gente teve a oportunidade de ouvir recentemente, né, o cliente nosso, aí, que é o pessoal da Neo Energia, também falando da experiência deles, tal, ou seja,
está todo mundo em busca de uma tecnologia que possa, né, quer dizer, com segurança, reduzir o tempo de resposta das soluções de problemas, né? Acho que essa aqui é o grande, como é que eu vou dizer aqui, desafio, né, nosso, né, ou seja, que o GITEC siga para poder entregar aos nossos clientes, né? Quer dizer, como é que eu ajudo, né, vocês a tomar decisões mais rápidas, a solucionar problemas de forma mais rápida. Tudo isso traz, de um lado, né, um melhor abastecimento, uma melhor entrega do seu produto para o seu cliente final, e do lado de cá, uma equipe mais motivada, uma equipe mais segura e uma redução de custo de processo. Então, acho que esse é o grande tema, é o grande desafio aí para a gente colocar. Né? Tá? E é importante você colocar isso, Roberto, porque quando a gente faz uma análise de até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha a quantidade e a variedade de equipamentos que a gente tem hoje disponível para uso, e também não tinha soluções, né, com a sua magnitude e com a sua completude para poder atender o negócio. Então, você tinha que acabar escolhendo por soluções, né, de equipamentos onde você não conseguia atender o seu corpo operacional como um todo, e escolher um segmento de negócio para que ele pudesse atuar. Hoje, tendo parceiros como a MGI, que conseguem trazer para a gente uma gama e uma diversidade de equipamentos, e soluções como a SIGA tem, com completude. Né? Porque, olha só para você ver qual era o discurso no passado, né? A solução de mobilidade não é um mini RP. E hoje a gente fala justamente o contrário. A solução de mobilidade, ele tem que ter todas as funcionalidades e a capacidade de atender o mantenedor em campo. Porque se ele não conseguir atender o processo de ponta a ponta, o que acontece? Ele vai ter que voltar para o escritório para poder complementar informações. Então, se a gente quer que ele seja mais operacional, mais produtivo, né, quanto mais acesso a informações, acesso à coleta de dados, acesso a tirar foto, a utilizar a câmera, a utilizar os recursos que a tecnologia provê, menos tempo ele vai ter que ficar no escritório fazendo processo burocrático e gastando o seu tempo. Legal. Olha, eu tenho algumas curiosidades que eu gostaria de perguntar para a SIGA e tal, mas vou ter que dar espaço para os nossos telespectadores aqui, tá certo? Tem uma pergunta aqui do Ernesto Albuquerque, tá? Ele coloca aqui, ele é da Sebracê de Jacareí, falou: atualmente somos usuários da SIGA Bridge, e quais são os portfólios de soluções para preditiva, análise de vibração, monitoramento online de ativos e pacotes, bem como suporte à distância? As soluções atualmente exigem algumas regras de cibersegurança. Como estamos preparados para isso? Acho que um abraço aí, obrigado pela participação. A gente tem trabalhado muito nesse sentido, sim, né, de melhorar a experiência de uso, de melhorar a coleta, e para isso a gente tem o nosso barramento de integração, que ele possibilita, né, a integração com sensores que são voltados para essa análise, né, de vibração, de monitoramento, e aí através de divergência, de alguma variação, de algum problema detectado, digamos assim, a gente faz a solicitação de abertura de nota ou até mesmo de abertura de ordem. Tá? Suporte à distância. A gente tem feito um trabalho junto, aí é em primeira mão, acho que a gente não tinha divulgado isso ainda. A gente fez o processo de homologação do óculos da RealWear, junto com a MGI aí. Estamos finalizando o processo de definição de fluxo de trabalho para que vocês possam utilizar o óculos, tanto para atividade de assistência remota, como também apontamento e utilização do Brizo de forma remota. E a questão da cibersegurança, a gente está sempre correndo atrás para nos adequar aos protocolos que são praticados pelas empresas, né? Então, hoje a gente tem diversas camadas de segurança, diversos protocolos, e também estamos abertos a nos adequar a todas as demandas que surgem dos nossos parceiros aí. Esse é um ponto muito importante que a gente está sempre considerando. Legal. Eu acho que nesse tema de segurança também, né, o Marcelo e Ayron, eu acho que você estava comentando um pouquinho antes, Avelar, que aquelas reuniões diárias, né, começavam presenciais, essas reuniões acontecem e tal,
Então, eu acho que, assim, hoje, o grande tema, né, de segurança, agora não estou falando da cibersegurança, né, estou falando mais da segurança física, né, das pessoas, né, é evitar aglomerações, né, quer dizer, então, hoje, a ordem para praticamente tudo não podemos ter aglomerações, né. Como é que você vê a digitalização de processos, Avelar? Né, queria que você entrasse um pouquinho mais nesse tema, como é que ela vai de encontro a essa questão de aglomerações, cara? Como é que ela pode ajudar nesse processo? A gente tem trocado experiência com alguns dos nossos clientes, né? E esse comentário tem sido feito de forma recorrente como ganho, tá? Por mais que utilizássemos a tecnologia, sempre existiam pontos onde a interação humana ou a aglomeração de pessoas era sempre relevante dentro do processo. E como a gente agrega tecnologias, como os produtos da SIGA, os dispositivos, os equipamentos, isso está possibilitando um controle maior para evitar esse tipo de ação. Por exemplo, uma coisa que é muito recorrente, né? Você tem no processo de almoxarifado, geralmente um horário onde se faz a busca de equipamentos ou a entrega de equipamentos nos processos de manutenção. De posse das informações, da lista de materiais que são solicitados, os atendimentos prévios das reservas, das ordens programadas, até mesmo das ordens corretivas, você consegue fazer um agendamento do horário de retirada desses equipamentos, evitando que tenha mais de 1, 2, 3 pessoas naquele momento retirando material. O processo de planejamento. Geralmente você tem uma equipe fazendo uma análise do que vai ser planejado e programado para as próximas semanas. Quando a gente traz tecnologia, você acaba mudando um pouco a visão do planejador e programador, de ser um cara operacional para ficar fazendo esse agendamento, para ser um cara especialista em fazer ajustes de acompanhamento da execução. E quando a gente passa para esse outro modelo, você não precisa estar presencialmente acompanhando, porque através da mobilidade, você já vai acompanhando em tempo real o que está sendo executado. Então, não é que a gente queira acabar com a interação entre pessoas, mas se a gente puder dar condição, trazer informação para que ações sejam tomadas, sem a necessidade de eu ter que te levar um papel para você verificar o que está acontecendo, se eu ter que te levar um formulário com uma coleta que foi realizada, isso facilita e a gente ganha agilidade no processo e trazendo eficiência e ganho operacional, né? Exato. Ayron, você quer complementar, Ayron? Então, essa interação aí, Marcelo, ela de fato ela não acaba em hipótese alguma, pelo contrário. A gente vê aí o uso do WhatsApp. Hoje, dificilmente você vê alguém não usar o WhatsApp, né? É impossível não ter o WhatsApp hoje para usar. Isso não acabou com a interação de fato. O que acontece é que a mensagem, a informação hoje, ela é muito mais dinâmica, é muito mais rápida e acontece de uma maneira muito mais efetiva. A ideia das soluções móveis aí para campo é exatamente isso, é a gente ter a coleta de dados de maneira efetiva, adequada e no momento certo. Porque antes a gente não tinha confiabilidade do que as coisas estavam de fato acontecendo. Se a gente tinha uma manutenção para fazer com papel aceita qualquer coisa, né? Então, quando a gente tem uma solução de fato, que ela vai trazer essa confiabilidade para a empresa, para o próprio executante, de que ele vai ter, de fato, o trabalho dele ali registrado. Tem casos, inclusive, de que o cara vai passar, 3 dias de trabalho, ele só volta depois de 3 dias de trabalho, pega uma chuva com aquele calhamaço de papel e aquele trabalho dele vai por água abaixo, literalmente, né? Então, até para a confiabilidade do trabalho que está sendo executado pela pessoa que está na ponta, isso é muito importante, né? A segurança de que ele vai apontar o trabalho dele ali de maneira correta. Eu acho que o grande benefício também, Ayron, isso aí você me corrige se eu estiver errado, quando você tem um processo, ou quando você estabeleceu um processo, né, então você tem ali uma regra. Então a regra tem que funcionar, certo? Né? Se a regra não está funcionando, você corrige o processo, mas a regra tem que funcionar. Então o papel do gestor é ele atuar na exceção, certo? Eu vou atuar na exceção para saber por que aquela atividade fugiu à regra tal. Quer dizer, então, se eu não tenho uma ferramenta, por exemplo, como o cigarreiro, né, o cigarrafado e tal, para que me aponte, né, quer dizer, esses desvios, né, você entendeu? Porque, a regra andando,
ela vai acontecer dentro do que foi planejado, tá certo? Foi planejado, executou, acabou. Agora, eu como gestora quero saber o que está fora da regra, né? E é ali que eu vejo o grande benefício de eu agir rapidamente em cima daquilo que está, de uma certa forma, saindo, é um ponto fora da curva ali, né? Entendeu? Você tá tocando num ponto bem interessante, Roberto, que é empresas que têm, por exemplo, multi-equipes. Quando ele tinha um papel, digamos, aquela atividade é para ser executada em 1 hora. Quando era com papel, a atividade voltava executada em 1 hora em todas as filiais dessa determinada empresa. Quando você começa a aplicar a tecnologia, você vai ter equipes que fazem em 20 minutos, em 30 minutos, em 1h30. Então, você começa a fazer exatamente o que você falou. Você tem aí a apuração real do que está sendo executado em campo de uma maneira muito mais efetiva. Então, não é simplesmente dar o trabalho, não, é você ter condição de aferir a engenharia de manutenção, a gestão dessa manutenção de maneira efetiva. Isso, de fato, é discutível. E quando a gente consegue ter essa informação, aí sim a gente consegue trabalhar com o PDCA. Eu acho que o grande desafio de toda equipe de engenharia voltada para manutenção é revisar os processos e definir novos meios. Justamente pelo que o Airão falou. Se o meu planejado é sempre o realizado, eu não sei se o meu tempo é ótimo, se tudo que precisa ser feito está sendo feito. E outra coisa, mais importante ainda, né? Se os registros estão sendo mapeados. Você sabe uma curiosidade que a gente tem aqui? Toda empresa que a gente implementa a mobilidade, no primeiro momento, a gente tem um aumento de corretivas. Aí vem a pergunta, aumentou a corretiva porque está quebrando mais coisa? Não. Aumentou o número de corretivas porque agora é mais fácil você registrar esses desvios. Porque antes o cara tinha que anotar no papel, depois ir lá no terminal para digitar. À medida que você está com o smartphone na mão e você faz o lançamento, apontamento, fica mais fácil de fazer. Então a curva mostra o seguinte, você tem um aumento de corretiva e daqui a pouco ela vai estabilizando e isso passa a não acontecer. O problema da tecnologia aí, ó. Eu estou aqui na live ao vivo e o povo me manda mensagem no WhatsApp aqui dizendo que eu estou com efeito especial aqui, ó. É uma persiana, pessoal. O sol vai baixando, eu estou no pôr do sol aqui em Brasília, aí vem essa linha aqui digital aqui, ó, é o sol, é a natureza fazendo o trabalho dela, tá? Deixa ela aqui, não se incomodem com ela não, fica ela aí mesmo. É o sol, é o sol. Legal. Mas eu ia entrar nessa esteira aí, Airão, até porque o Avelar também acho que entrou num ponto que, como a gente falou no início, né, a gente acompanha o trabalho de vocês já há bastante tempo, e a gente sabia que, há um tempo atrás, em função do que existia disponível, né, de hardware, de equipamento do mercado, acabava também afunilando, né, quer dizer, uma pequena parte, né, ou uma parte reduzida, né, da empresa que tinha budget e recurso para poder implementar a tecnologia, porque os custos eram mais altos, né? Quer dizer, hoje você tem, assim, são diversas opções, passando pelos dois mundos, né, o mundo robusto e o mundo não robusto, que abriu, né, quer dizer, abriu um leque, né, gerou condições para que a empresa colocasse em diversas outras áreas, porque começou a viabilizar. Então, aí que eu queria te ouvir um pouquinho, Airão, você que está mais no front aí dos clientes e tal, a preocupação dos clientes com relação ao device, né? Ou seja, esse trabalho que a MGI Tech faz, né? De repente, mandar equipamento novo para vocês, olha, siga, saiu esse equipamento aqui, testa, homologa, vê se faz sentido e tal, se isso tem ajudado nesse trabalho junto aos clientes. Sim, sim. Vou dividir em duas fases aí a resposta. A primeira fase, eu diria que a grande revolução da gente conseguir implementar um volume muito maior a mobilidade, as tecnologias de coleta de dados em campo, essa integração toda com os hardwares, foi a grande mudança do paradigma de que os equipamentos deveriam ser os equipamentos super protegidos. De fato, existem áreas que precisam de ter um equipamento contra risco de explosão, enfim. Mas tem usos mais simples que não havia essa necessidade, mas a gente ficava preso a isso, né? O equipamento tinha que ser um grau de proteção elevadíssimo e tal.
E existia esse conceito no passado e que isso atravancava muito um projeto de mobilidade, de inserção tecnológica, né? Com essa mudança agora, a tecnologia, de fato, Roberto, ficou muito mais barata, mais acessível e mais simples de implementar, vamos dizer assim, né? A segunda parte da pergunta é a questão da viabilidade de entrada no projeto. A gente está acompanhando aí, Roberto, que muitas empresas estão com dificuldade, por exemplo, de CAPEX, para orçamento, porque em virtude da pandemia e tal, mas muita gente ainda tem OPEX, e muita gente está migrando um processo de contratação como esse para OPEX, e a gente está preparado a absorver também essas demandas. E, obviamente, a SIGA tem que ter um parceiro que se adeque e tenha essa flexibilidade. E é por isso que a gente tem essa parceria com vocês. Por quê? Porque a MGI, sempre que a gente precisa, em grandes clientes, a gente está num cliente grande aí que você sabe muito bem, eu não vou revelar o nome ainda porque nós não fechamos, mas o cliente ele já entendeu que é o seguinte, se eu tenho uma empresa que consiga me prover um contrato de SaaS do meu hardware para manter ele funcionando, com toda a infraestrutura de MDM, com toda a parte de suporte, com toda a garantia, obsolescência, que é um dos grandes vilões hoje de qualquer hardware, você sabe melhor do que eu. Então, esse nível de situação em que a MGI consegue abraçar qualquer tipo de demanda, seja ela para CAPEX ou para OPEX, isso facilita muito. A gente costuma dizer que se o cliente só não adquire uma solução, se ele não quiser, porque a adaptação para o modelo de implementação a gente consegue fazer de qualquer forma. Essa eu acho que é a grande contribuição que essa parceria SIGA e MGI tem trazido aí para os nossos clientes em comum, né? Eu acho que esse é um pouco do diferencial, acho que tanto da SIGA quanto da MGI Tech, pelo modelo que a gente tem de negócio, de estar... como é que eu vou colocar? Nós não nos posicionamos como simplesmente um fornecedor dos nossos clientes, tá certo? Nós somos parceiros dos nossos clientes. Sim. Tá certo? Nós somos parceiros, ou seja, a gente está ali para poder ajudá-los naquela atividade que, você, de repente, você inicia o relacionamento com aquele cliente, mas isso não tem data para terminar, entendeu? Quer dizer, porque os desafios vão aumentando e você está junto com o cliente direcionando. Então, eu tenho certeza que muitas das implementações, das inovações que vocês fizeram nas aplicações da SIGA foram inputs de necessidade dos clientes, entendeu? Puxa, olha, eu precisava isso aqui, precisava aquilo. Do nosso lado não é diferente, né? Quer dizer, do nosso lado a gente também foi sentindo as demandas do cliente e foi modelando, né, as nossas ofertas de forma a poder atender as necessidades. Né? E aí você tocou num ponto correto, né? Quer dizer, hoje a gente tem realmente uma demanda muito grande dos nossos clientes adquirirem a tecnologia como serviço. Né? Exatamente pelo que você perguntou, pelo que você falou, né? Ou seja, tem a questão da obsolescência, tem a questão do descarte ecológico desses equipamentos, entendeu? Quer dizer, principalmente se o meu parque é grande, a gente tem clientes aí com um parque acima de 4, 5 mil máquinas, entendeu? Quer dizer, a hora que essa máquina termina o tempo de vida útil dela, o que eu faço com isso? Exatamente. Certo? Então, é aí onde a gente consegue ajudar os nossos clientes em mais essa dor, né? Ou seja, fazer o descarte ecológico desses equipamentos de uma forma segura e tal, mas o mais importante é exatamente o que você colocou. O mais importante é viabilizar o projeto, né? Eu acho que esse é o nosso grande compromisso com os nossos clientes, entendeu? A gente quer ajudá-los a viabilizar o projeto, entendeu? Não importa o modelo, porque cada empresa tem a sua estratégia. Né? Tem empresas que estão muito focadas em CAPEX, e a estratégia é CAPEX, tem os seus motivos tal, e tem que seguir dessa forma. Mas tem empresas, né, quer dizer, que, se for pela linha do OPEX, viabiliza o projeto. Né? Então, a gente consegue atuar dessa forma, assim, entendeu? Então, eu acredito que esse modelo ele vem vindo ano a ano, aumentando, e eu acho que vai chegar um momento que porque é aquela brincadeira, né, que o pessoal, até um palestrante aí fez uma vez e perguntou na plateia, né, pessoal, quem aqui da plateia tem furadeira? Né? Um monte de gente levantou a mão, tal, não sei o quê, e aí ele fez uma conta, cheguei à conclusão aqui que 80% da plateia tem furadeira. Né? Agora eu vou perguntar para vocês que têm a furadeira, né, quais de vocês usaram a furadeira mais do que 10 horas no último ano?
Né? Porra, aí acho que uns 2, 3 então ele pergunta, o que vocês precisam, né? Do furo ou da furadeira? Né? Então, ou seja, o cliente, na maioria das vezes, ele precisa, né, do benefício que o smartphone, que o tablet, que o coletor, que o óculos entrega para ele, mas ele não precisa ser necessariamente proprietário dessa tecnologia, ele é usuário dessa tecnologia. Né? Exato. Eu até corroborando com o que vocês estão falando aí, eu acredito que uma das empresas, né, que a gente pode falar que são similares entre SIGA e MGI é essa inquietude para atender os nossos parceiros. E aí a gente coloca justamente como parceiro, porque isso não é uma relação comercial que a gente quer fazer um primeiro negócio e abandoná-lo. É uma relação de continuidade, de continuar agregando, de continuar trazendo benefícios. Né? O Ernesto está aqui mandando mais perguntas para a gente aqui com relação à integração, com relação aos pontos. Ernesto, é realidade. O nosso barramento de integração associados a sensores, a outros pontos, a gente tem cases de uso disso em outros clientes que a gente pode depois compartilhar com você, a gente pode conversar e esclarecer como é que isso funciona. Porque a gente não quer prover, como SIGA, só uma solução de mobilidade, mas é uma solução de mobilidade que lhe traga benefícios e que proporcione que você tome decisões, que você tome ações. O que a gente precisa é que você pare de fazer gestão dos seus ativos da manutenção baseado no retrovisor. Ou seja, o que aconteceu no mês passado, quantas vezes o meu ativo quebrou, quanto eu vou ter que pagar de hora extra. Não, é baseado no que está acontecendo, no real. E as nossas soluções, junto com a tecnologia, é justamente para virar esse jogo. É para que você tome ação, para que você tome decisão, para que você tenha informação, para que o seu dia a dia seja pautado no que está na realidade, não no que aconteceu. Aí, respondendo um pouquinho, Ernesto, a gente já tem a condição de vender para ele, nós três aqui, viu? Tem uns ícones para a gente colocar aí, Ernesto, que você consegue fazer o acompanhamento das inspeções, a gente tem condição de colocar RFID, NFC, aí com a ajuda da MGI a gente traz esse hardware, que eu acho que deve estar faltando basicamente isso. E os componentes já são default do produto, do SIGA Brizo. Então, acho que falta só um alinhamento para a gente colocar para funcionar, talvez, essa sua necessidade. A gente precisa entender direitinho, mas dá para a gente fazer um bem bolado aí e colocar para funcionar aí praticamente sem custo. Porque hoje, a parte de beacon, etiquetamento RFID, isso está cada vez mais viável e mais econômico. Segmentado aí para a área de gestão de ativos, manutenção, operação. Um elo importante também entre MGI e SIGA é o elo da confiabilidade, segurança daquilo que você fornece para os nossos clientes e para a gente também, que a gente às vezes entrega alguma coisa que a gente adquire de vocês também, complementa e coloca aquilo integrado também. É de ter confiança de que a gente está comprando um produto de qualidade, produto certificado, um produto autorizado, né, pela Anatel, um produto que está extremamente cumpriu todos os seus papéis ali de segurança e controle, né? Isso tem muita tranquilidade para a gente, dá muita confiabilidade para a gente. Pelo outro lado, a SIGA também. A SIGA hoje é uma empresa que busca exatamente isso. Hoje ela está integrada com a RP SAP de grandes empresas aí, multinacionais, mundo afora. Então a solução da gente tem uma preocupação absurda de todo dado que está entrando no RP do cliente, é um dado que está extremamente certificado. Então, existem hoje soluções aí que não são certificadas SAP e que ela se propõe a estar atuando no mesmo patamar da SIGA, não dá para comparar. O processo de certificação SIGA tem a tranquilidade, pergunta para o pessoal de TI, aí o pessoal da área de negócio, pergunta para o pessoal de TI o que é ter tranquilidade na TI. É saber que tem uma solução certificada, que os dados estão trafegando ali sem nenhum problema. A mesma coisa a MGI. A gente teve no passado, a gente não era parceiro da MGI ainda, e um cliente nosso comprou de uma operadora aí, eu não vou dizer o nome, e aí ele comprou alguns equipamentos caros e não tinha certificação. O que aconteceu? Não homologou com o produto da SIGA, o produto não tinha desempenho para rodar nem o WhatsApp direito. Imagina uma solução como a nossa. E aí foi uma compra milionária que foi um maior problema. Então, eu volto a reforçar,
A MGI é uma parceira que se preocupa com a confiabilidade, com a garantia dos produtos, só traz produto de qualidade, já homologado exaustivamente, não só com a gente, mas no mercado de uma maneira geral. Isso para dar tranquilidade aos clientes lá na ponta. Acho que essa você colocou bem, Aaron, é uma preocupação nossa, como a nossa proposta é realmente, né, ser parceiro dos nossos clientes, né, e não simplesmente fornecedor. Esse é o cuidado que a gente toma, né, porque eu espero, e temos hoje, né, com muitos dos nossos clientes, um relacionamento de longo prazo, né, e um relacionamento de longo prazo só se sustenta com soluções de qualidade, né? Quer dizer, se eu não consigo entregar essa qualidade para o meu cliente, esse relacionamento não se sustenta, né? Então, felizmente, a gente tem clientes aí desde o início que a gente trabalha, e clientes que a gente já tem um relacionamento aí há vários anos, né? Mas nessa linha que você estava falando, acho que até o Abelar colocou, tem uma pergunta aqui eu acho que ela colocou talvez o e-mail, acho que é Fabri _ ZPR, ela coloca, o pessoal coloca aqui, ó, no meu setor de trabalho... Fabrício Mendes. Fabrício, então, legal. No meu setor de trabalho, temos uma rotina de inspeção dos equipamentos que são realizados através de papel. E todas as pendências identificadas são anotadas e depois realizamos aberturas na ordem do SAP. Tá? Tem alguma solução, né, checklist, inspeção digital, que elimine o uso do papel? É o Fabrício Mendes, está aqui embaixo o nome dele. Obrigado pela pergunta, Fabrício. Fabrício, obrigado aí pelo seu questionamento. Dentro da nossa solução de mobilidade do Mobile IAM ou Siga Briso, a gente tem um processo lá de rota de inspeção, né, onde você pode ter uma ordem de manutenção com todos os seus pontos de inspeção mapeados, inclusive pontos qualitativos ou quantitativos, com limites definidos, e aí você pode fazer essa coleta ao longo do seu roteiro de inspeção, gerando anexo de fotos, de vídeos, de áudio, e em caso de divergência, você pode, do próprio dispositivo, fazer a abertura da nota, né, para uma posterior atendimento, ou inclusive já converter numa ordem de manutenção para já detalhar as atividades que vão ser realizadas. Então, a gente atende esse fluxo, sim, junto com N outros, né, no processo de manutenção, junto ao SAP aí, Fabrício. Rapidinho, juro que eu não vou atrapalhar muito não, mas só complementando aí. Fabrício, tem um consultor nosso, que eu estou vendo o nome da sua empresa, ele atende você, já deve ter tomado nota, depois você bota seu telefone que ele vai te explicar melhor. Mas só para complementar o que o Marcelo falou, a Siga, tem pouco tempo, ela fez uma fusão de um outro produto que era de formulário, que a gente dizia que eliminava o papel. Mentira, eliminava a ordem e nota. Quando a gente fez a fusão com esse produto, aí a gente pode garantir que a gente elimina qualquer papel da sua empresa. É um formulário digital em que você carrega qualquer informação, seja SAP ou não SAP, e aí transforma de fato seu processo em um processo digital. Qualquer rotina da empresa que usa papel pode utilizar a nossa ferramenta lá de formulário eletrônico integrada ou não ao SAP, a depender do seu processo. Tá? Isso é bem interessante. Maravilha. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa pergunta aí do Fabrício, né? Acho que ela vem na esteira também de muita gente que hoje está 100% no operacional, no manual, né? Eu até participei de outras lives da Siga, né, como ouvinte e tal, e vi o testemunho de alguns clientes, até clientes de grande porte e tal, dando esse testemunho, né? Quer dizer, todo mundo tem um momento de início, né? Quer dizer, começa a operação de alguma forma, às vezes até de uma forma 100% manual, e depois vai evoluindo e tal, mas eu queria, assim, se você puder compartilhar, Abelar, de uma forma, assim, inicial, né, quer dizer, essa empresa que está nesse modelo, nesse cenário, né, ou seja, eu tenho toda a minha equipe trabalhando de forma manual, e olha, eu vou dizer para vocês que isso não é raro, eu visito muitos clientes, às vezes eu encontro clientes que eu falo, pô, como é que você gerencia aqui, como é que o seu pessoal de manutenção recebe as ordens de serviço? Ah, não, o pessoal tem um ponto aqui dentro da empresa, ele vai lá, imprime as ordens todas e sai para executar. Né? Quer dizer, então isso não é raro, eu encontro ainda muita gente dentro desse cenário. Né?
Eu queria te ouvir um pouquinho, Avelar, nesse conceito, ou seja, o que uma empresa pode esperar, né, de uma forma inicial de automatizar os processos em termos de benefício. Olha, Chuga, é muito legal essa pergunta, porque remete ao tema da nossa última live, né? A gente contextualizou aí de alguma forma a questão da sociedade 5.0, indústria 5.0, e tiveram muitos questionamentos com relação a isso, né? A minha empresa, o meu processo está todo no papel. Vocês estão falando de indústria 5.0, eu nem vivia 4.0, como é que faz isso? Vocês estão muito na vanguarda, isso só acontece no Japão. Então, a gente ouviu muitas colocações nesse sentido. E eu queria compartilhar com o pessoal o seguinte, não existe uma regra, não existe uma metodologia, não existe um processo definido para você investir em tecnologia e evoluir os seus processos. O que cada dia a gente vê e está mais inerente é que você precisa evoluir. Se a gente vai dar o nome de evolução 4.0, 5.0, 6.0 ou 8.0, cara, isso é um processo à parte. Tá? Ficar pautado nos processos manuais, nos processos operacionais, que dependem de papel, que dependem de coleta, que dependem de digitação, isso acaba onerando muito no processo. E o tempo de resposta, o tempo de tomada de decisão, ele é longo, ele é demorado, e a gente perde o time. Tá? O que a gente oferece, o que vê os nossos clientes trazendo de benefício em curto tempo de implantação, e isso não sou eu que estou falando, a gente tem lives que foram apresentadas aí por outros parceiros que reforçam isso, primeiro, tempo de digitação. O que acontece? Hoje o cara recebe uma ordem de serviço manual, vai a campo, coleta as informações para no final do dia ir digitar. Você perde esse tempo de digitação, isso não vai acontecer mais. Você coleta os dados durante a realização das atividades. Avelar, se me permite só pegar uma carona aí, eu imagino também que essa questão de esse profissional ter que voltar para a empresa e digitar o que aconteceu lá, eu imagino, tá certo? Queria te ouvir aí, que ele também encerra o dia dele mais cedo, né? Claro. Certo? Porque, eu tenho que voltar para a empresa para digitar isso tudo, né? Assim, entendeu? Então, ou seja, meu dia que poderia ser, né, proveitoso até o seu realmente final, ele acaba tendo que encerrar mais cedo para dar tempo de voltar para a empresa e lançar tudo isso. Isso é um outro benefício que a gente agrega, que é o que a gente fala lá de mão na massa, né? O range time. Porque o tempo que o cara deixou de fazer, executar alguma manutenção, de resolver alguma anomalia, ele voltou para entrar na fila de uso do computador para digitar as informações. E junto com isso, olha só para você ver, a confiabilidade dos dados ela também é afetada. Porque se eu estou fazendo um lançamento no final do dia, aquela anotação básica que eu fiz às 8 horas da manhã, ela já está suja de graxa, ela já molhou por causa da chuva, eu já não lembro exatamente o que foi executado, o que foi informado, então eu perco qualidade nas informações. Então, tudo isso a gente consegue de imediato ver como ganho. Um outro ponto e dependendo da complexidade, se essa informação surgiu às 8 horas da manhã e ele conseguiu transmitir só no final do dia, ela já virou obsoleta, né? Lechuga, casos onde ela é transmitida no final do dia, eu ainda vejo como caso positivo. A gente tem cenários de cliente que o cara fica 5, 10, 15 dias para poder reportar a informação. Porque se o cara está numa linha de transmissão, por exemplo, ele não tem um terminal no final do dia para chegar e digitar. Se ele está num processo agrícola, né, numa frente agrícola, onde ele está ali a 40, 50 quilômetros da base, ele não vai fazer essa digitação. Então, ele vai entregar esse papel, que vai ser recolhido por uma equipe, que vai colocar na mão de um terceiro para poder digitar. Então, ainda entra o gap de interpretar o que está escrito ali para jogar no sistema. É muito comum ter uma mesa com 8, 6 digitadores, dependendo do volume de ordem e nota, ter equipe de digitação dessa papelada toda. E eu costumo dar uma brincada, né? Eu falei, não é só digitador, não. Eles são tradutores também. Porque chega uma bula de remédio igual de médico, o 7 é igual a 1, aí você não sabe o que você está digitando. Então, enfim, além de digitador, o cara é tradutor, né? Já tem esse aspecto também que esses birôs de digitação são muito comuns.
Mas eu queria tocar num ponto também que eu acho que é importante, Roberto, que essa união, esse casamento de software e hardware é o que permite trazer a tecnologia à ponta, né? O WhatsApp sem o celular não é nada, e o celular sem o WhatsApp também e vice-versa. Então, o que acontece que a gente vê muito nesse meio, a gente está vendo algumas empresas participando, empresas até que a gente tem tentado mostrar um ganho e tal, e ela sabe que precisa transformar, e ela parte para o desenvolvimento de uma solução que já está pronta, consolidada, testada mundo afora, mas existe ainda o viés de que desenvolver é melhor. E tem que tomar um pouco de cuidado, porque o dinamismo hoje da obsolescência do hardware ele é muito rápido. Então, uma versão de Android muda, ao piscar de olhos, vem uma funcionalidade nova, e aquele Android, como é que eu faço agora? O desenvolvimento é baseado na versão anterior. A gente já presenciou isso, o cliente passou para desenvolver a solução, e aí quando ele termina a solução, né, a primeira onda da solução, depois de um certo período longo de tempo, vai aplicar no hardware. O hardware já está obsoleto, ele já não consegue mais sincronizar, então, enfim, tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes parte para pensar somente no software. Eu vou desenvolver o software e esquece que o hardware a todo momento está atualizando. E esse trabalho da MGI com a SIGA, ele é muito sinérgico, por quê? Porque a gente está o tempo todo homologando o hardware que está sendo lançado. Nós estamos falando agora de tecnologia 5G. Vai ser uma revolução. Esses celulares todos vão ser todos obsoletos daqui a pouco. Vai vir tecnologia nova, vai vir comunicação nova, e quem está partindo para desenvolver, talvez tenha que redesenvolver todo esse processo de comunicação. E o que era barato, acaba ficando muito mais caro. Você dá suporte, manutenção para manter todo dia aquele sistema atualizado com SEO de um hardware que está mudando constantemente. Sendo que ele poderia ter embarcado numa solução que já está toda validada, mundo afora, e evoluindo hardware a hardware, vem acompanhando essa evolução. A cada hardware que se lança, a gente coloca o produto na crista da onda para que o cliente não tenha impacto lá na ponta. Exatamente. Muito importante de ser colocado. Eu também imagino isso, quer dizer, às vezes a gente não tem essa dimensão que o Avelar estava falando, né, de situações de processos que o profissional que está executando aquele trabalho está ali numa linha de transmissão ou está numa linha agro e vai voltar para o escritório dali a alguns dias, né? E que todo esse trabalho, de uma certa forma, vai ter esse delay de informação, além dessa situação toda, né? Quer dizer, a qualidade da escrita que o Aeron chamou, além de digitador, o cara tem que ser tradutor, eu imagino que tem mesmo, porque realmente, né? Então, aí você coloca em xeque aí, inclusive, a qualidade da informação, né? Porque é o que vocês falaram, né? O papel aceita tudo, né? Você entendeu? E um outro ponto que eu acho que é importante e relevante nesse processo é que todo mundo hoje tem acesso à tecnologia. Então, antigamente, existia uma barreira muito do novo. Você colocar um equipamento, um smartphone, um coletor de dados na mão do mantenedor, existia uma resistência. Cara, eu não quero isso vai quebrar, a tela é muito pequena, o teclado que QWERTY não me ajuda a passar a informação. Então, são paradigmas que foram quebrados. Hoje, o uso de telefone, smartphone e tablet está no nosso dia a dia. É que ninguém... que os nossos avós, tia-avós, pais, mães, estariam hoje, no momento desse, pedindo um almoço pelo iFood, né, fazendo videoconferência para ver os netos, para ver os filhos. Então, essa barreira foi quebrada. A gente tem que aproveitar isso para dar condição dos nossos operadores e mantenedores terem acesso a esse tipo de tecnologia. E, às vezes, esse equipamento que ele está utilizando para fazer o trabalho ali, para executar a ordem de serviços, é um equipamento que ele também pode usar para uma finalidade pessoal, é o que você falou, eu preciso me comunicar com a minha família, eu estou longe de casa, quer dizer, é a tecnologia ligando ali todos os cenários daquele profissional, tanto o pessoal como o profissional, né? Isso aí. Acho que nós estamos avançando no horário aqui, já são 6h04, né? Eu acho que a gente cumpriu o objetivo aí de abordar esse tema é bastante amplo, se deixar, acho que a gente fica a noite inteira falando aqui do coisa, tem muita história para contar, mas acho que o objetivo era mais fazer uma introdução e depois ouvir dos nossos clientes aí o que eles gostariam, que a gente, nos próximos encontros, procurasse se aprofundar um pouco mais, né? Mas acho que
a mensagem que da minha parte que a gente poderia deixar é essa situação que eu acho que o Ayron colocou muito bem. Hoje os clientes têm muita facilidade para implementar tecnologia, né? E tecnologia hoje está bem mais fácil, né? A questão de poder talvez viabilizar com CAPEX, né? E a gente estar estruturado para fazer esse tipo de oferta, né? De poder entregar a tecnologia como serviço. A tecnologia hoje está muito mais acessível, né? O volume de equipamentos, né? A diversidade de equipamentos que existe hoje é bastante grande, né? Acho que o Avelar também colocou bem nesse ponto, né? Existem situações em que eu não preciso usar ali um ultra robusto, eu posso usar um equipamento mais convencional, que em algumas situações, por exemplo, a gente até atende clientes dessa forma, né? Colocando equipamentos de consumo ali, né? Mas protegido, né? Com acessórios que vão proteger o equipamento, uma capa robustecida, tal, para dar uma proteção adicional para aquele cenário. Já é um cenário, ou seja, já é uma possibilidade de você viabilizar com investimento muito abaixo do que você tinha antigamente, onde você ficava num mundo onde você tinha que usar realmente um equipamento super robusto. Como vocês falaram, tem situações que pela própria agressividade do ambiente, eu tenho que usar um equipamento ultra robusto, né? Se eu estou numa plataforma petrolífera, se eu estou numa planta de óleo e gás, né? Quer dizer, então eu tenho que usar ali um equipamento intrinsecamente seguro, é uma condição de legislação, não é porque eu quero, né? Tá certo? É segurança e é legislação, eu tenho que atender, né? Nessas situações, elas são binárias, né? Ou você usa papel, ou você usa um equipamento intrinsecamente seguro, né? Mas, fora o resto, existem muitas opções, né? Quer dizer, para a gente ajudar os clientes que querem realmente sair do papel e ganhar produtividade, oferecer segurança para suas equipes, tal, para poder ter mais controle e domínio dos processos. Então, da nossa parte, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: conte conosco, a gente está aqui justamente para ajudá-los, quer dizer, compartilhe com a gente os seus desafios. Se vocês derem essa abertura para que a gente consiga pensar junto com vocês e ajudá-los a encontrar soluções, isso é o que a gente realmente tem muito prazer em fazer, né? É ajudar os nossos clientes a encontrar soluções, né? A gente está muito confortável aqui com as soluções da SIGA. Hoje a gente oferta, né, as soluções da SIGA para os nossos clientes com muita tranquilidade, porque a gente tem uma quantidade muito grande de clientes atendidos conjuntamente, e isso é fruto de um trabalho a duas mãos, né, que a gente também não começou ontem, né, já tem uma jornada caminhada aí com bastante aprendizado, né? Então, da minha parte, eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito aí o Avelar e o Ayron por ter aceitado o convite aí para a gente bater esse papo. Hoje eu sei que o tempo de todo mundo está bastante escasso, então foi um privilégio para a gente poder contar com a participação de vocês e a participação aí do Avelar e do Ayron. E agora eu queria que o Avelar e o Ayron fizesse uma consideração final aí para a gente poder encerrar. Legal, Lechuga, a gente agradece aí pelo convite, né? Agradece a participação de todos que estiveram com a gente aí durante a live. Tem algumas perguntas que foram colocadas aí, nós vamos captar todas aí para poder responder, para poder entrar em contato, né? O Jefferson está ali mandando um abraço para a gente, o Ernesto, o Fabrício, todo mundo que esteve com a gente. E reforçar um ponto de tudo que vocês colocaram aí. Quando a gente senta com os nossos clientes, os nossos parceiros, para desenhar um projeto, para desenhar algo, para pensar em futuro, a gente tem que ser flexível para adequar a necessidade de vocês, oferecer produtos e soluções parametrizáveis para que a gente mantenha esse ganho de produtos padrões, de adequação que o Ayron falou, né, para a gente não ir na linha de customização, que a gente sabe que isso gera um custo adicional para vocês, e garantir escala. Escala para que vocês possam expandir os seus negócios, para que vocês possam atender os seus usuários, para que vocês possam ter um portfólio de dispositivos, um portfólio de processos sendo atendidos pelas nossas soluções, tá? Então, toda vez que a gente está em reunião aqui com os nossos times de produto, com o nosso time de serviço, inovando, trazendo algum benefício, alguma nova funcionalidade,
a gente sempre está pensando nesses pilares, para que vocês sejam atendidos com a maior qualidade e potencialidade de escala. Isso nos permite que a gente tenha parceiros utilizando os nossos produtos com mais de 7 mil usuários em uso simultâneo, que a gente atenda empresas que atuam no mercado da América Latina, Europa, Ásia, América do Norte. Então, é muito do que o Airão colocou, né? Vocês precisam ter esse conforto para garantir que a coisa esteja operacional durante toda a sua necessidade. Você ter solução, você ter um desenvolvimento, mas que quando você precisa ele não te atende, é aquilo. Tecnologia é muito bom, mas ela precisa funcionar. Então, a gente se preocupa com isso. Deixa essa preocupação conosco, que a gente vai desenhar soluções agregando hardware, sensores, tecnologia, produtos, para que você fique preocupado em utilizar no seu dia a dia e ter informação na palma da mão. Acho que esse é o meu recado final aí e agradecer a todos. Obrigado, Abelardo. Antes de agradecer a todo mundo, eu queria dizer o seguinte: no dia a dia, a gente está lidando com muitos clientes. No meio dessa pandemia, a gente se reinventou junto com os parceiros, junto com os clientes. E o que a gente percebe é o seguinte: essa adaptação nossa foi instantânea nesse momento. A gente sabe que o dinheiro, o investimento, o orçamento já não está mais como era previsto no início do ano. Então, o que a gente recomenda a algumas empresas, sabe, Roberto, Marcelo? O que a gente fala para os parceiros? Vamos começar pequeno e expande depois. Mas toma a decisão, porque se vocês não tomarem a decisão, pode ser que as coisas não aconteçam e você não tem todo o benefício que a solução pode te dar no momento que você precisa dela. Como é o caso agora, que as empresas estão precisando, de fato, de se reinventar tecnologicamente. Então, é uma dica que eu dou. Eu sou muito transparente nas negociações, quem me conhece nas negociações sabe disso. Acho que a gente tem que dar um passo pequeno, às vezes, se não tem o budget todo para todas as plantas, começa com um case, faz um piloto, vamos iniciar os projetos, mas vamos dar o primeiro passo, né? Como o Fabrício colocou aí. Fabrício, pega de repente uma planta sua como case de negócio, né? E leva isso para levar para a tua empresa. Tua empresa é uma mega empresa, a gente sabe que é muito grande, então vai ser muito mais difícil de você implementar uma solução dessa para toda a corporação. Então, dá pequenos passos, mas dê passos concisos, com business case, porque a gente tem a segurança de que o produto funciona e funciona muito bem, né? Toda a tecnologia vai funcionar bem. Então, esse é o meu recado que eu dou para quem está nos assistindo, que dê o primeiro passo, mas dê rápido para não ficar para trás, né? A outra coisa que eu queria falar para vocês é agradecer imensamente aí o convite da MGI. Estamos à disposição, Roberto, de você e toda a sua equipe. A parceria consolidada, baseada em resultado, né? Não é só a parceria de pegar nas mãos, né? Mas é parceria de resultado, cliente satisfeito na ponta, as coisas sendo, de fato, entregues da maneira correta. Então, isso faz com que a parceria se consolide cada vez mais, né? A satisfação do cliente é o nosso objetivo. E agradecer a toda a equipe de marketing aí da MGI, a equipe de marketing da SIGA, que nos trouxe aqui essa live, que ocorreu tudo bem, tudo em paz. E agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que nos assistiu e que irá nos assistir.